Convido você então, amados, a estar mergulhando nessa palavra. Salmo 90 nos ensina a viver o dia mal, nos ensina que nós teremos dias em que estaremos abatidos, sim. Belmiro Braga, Giancarlo, seja bem-vindo. Gisele, bom dia. A palavra de Deus nos ensina a viver todos os dias, os bons e os maus. E hoje nós olharemos uma oração de Moisés. Quando Moisés passava, obrigada, Nelson, que lindo, obrigada pelo carinho, Deus abençoe. Moisés, quando peregrinava pelo deserto junto ao povo de Israel, Moisés comandava um grande exército. Nordeste, seja bem-vindo. Vilma, Marcelo, obrigado por estar nos ajudando na barra de rolagem. Moisés, ele comandava um grande exército, um povo que estava sendo liberto do cativeiro do Egito, que estava sendo liberto da escravidão no Egito. E Moisés estava à frente desse povo. E Moisés, quando estava ali no domínio, né? Moisés era a ponte que ligava Deus àquele povo. A palavra do Senhor era falada a Moisés e Moisés transmitia a palavra dele, a palavra de Deus àquele povo. E Moisés, amados, estava à frente de um povo que murmurava, que reclamava. Obrigada, Renato, Deus abençoe. Moisés estava à frente de um povo que não via a grandiosidade de Deus que estava com eles. O povo muitas das vezes reclamava e não via a presença maravilhosa do Senhor que estava com eles. Maranhão, seja bem-vindo. E Moisés, ele também passava, amados, por dias difíceis, dias em que ele pensava que ele não ia conseguir, dias que ele pensava que Deus estava irado com eles, porque era tanta reclamação, era tanto problema, era tanta luta, que era difícil. E nós precisamos entender que vai ter um dia que nós estaremos também cansados, sobrecarregados. Obrigada, Lucinha. Existirá dias em que nós estaremos carregando um peso muito grande sobre nossos ombros. E nós podemos entender que nesse dia Deus também está conosco. Obrigada, Clisma. Obrigado pelo carinho. Obrigada por estar me ajudando aqui na minha meta, 50% da minha meta. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Otávio. Amém. Vamos orar, meu amado. Vamos pedir ao Senhor que te dê a direção do melhor caminho a tomar. Amém? Tati, bom dia. Márcio, bom dia. São Roque, interior de São Paulo. Obrigada, Lucinha, pelo carinho. Deus abençoe. Amados, então, o Salmo 90 é a oração de Moisés a Deus. Obrigada, Mário. E nós vamos ler, nós vamos entender, devagarzinho, aos pouquinhos, nós vamos entender o que o Senhor vem trazer para nós. Volta Redonda, minha vizinha, Deus abençoe. Zen, bom dia, seja bem-vindo. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa breve como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. Aqui a palavra do Senhor vai nos falar sobre a vida ser um sopro.
A nossa vida é muito rápida, ela é muito passageira, Tati. Vamos orar por você no final da live? Amém? Assim que eu acabar de compartilhar a palavra, nós vamos orar pela sua vida, Tati. O Senhor te chama de volta. O Senhor te convida a voltar a estar com Ele. Amém? Aqui nós vamos ver como a vida ela é pequena, passageira e como nós precisamos nos atentar para a nossa vida espiritual, porque a nossa vida na terra, ela é muito rápida, ela passa muito rápido. Nós não devemos nos apegar às coisas dessa terra. Às vezes nós estamos tão preocupados com tudo que tem aqui, com tudo que nós precisamos ter, que nós estamos esquecendo do que nós somos. Nós somos passageiros, nós somos mortais. E Moisés aqui, ele vem falar sobre isso. Ele vem falar sobre os dias que são curtos na terra. E nós precisamos nos atentar a isso, para estarmos ligados àquilo que é eterno. Deus é eterno, o nosso espírito é eterno. E nós permaneceremos vivos com o nosso espírito. O nosso corpo, a nossa casa, o nosso carro, tudo ficará, tudo é passageiro. Amém? Então vamos lá. Para ti 1000 anos são como um dia, que passa breve como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Moisés se lembrando dos dias maus. Amém, amados? Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80. Mas até os melhores anos são cheios de dor e desgostosos. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria com o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Eu vou dar uma paradinha nesse versículo para falar com vocês, amados. O que Deus está falando conosco nessa manhã. Nós precisamos entender como a vida é breve e como precisamos de sabedoria para viver os nossos dias. Aquilo que nós fazemos hoje, nós colhemos amanhã. Aquilo que nós plantamos hoje, nós iremos colher amanhã. TikToker, bom dia! Aquilo que nós estamos hoje semeando, nós iremos colher amanhã. E o amanhã é próximo. O amanhã é logo ali. O amanhã é a horas daqui para frente. Amados, nós não podemos nos apegar, né, Nelson? Que bom que você está aqui, Nelson. Prazer ter você aqui, viu? Felipe, seja bem-vindo. Mili, seja bem-vindo. É Milene, né? Você mudou seu nome. Pastor Navarro, obrigado pelo carinho das rosinhas. Deus abençoe. Jesus, bom dia. Valdo, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Amados, os nossos dias na terra são curtos. A paz do Senhor. Bom dia, Pastor Navarro. Os nossos dias aqui na terra são breves. Acordei hoje às 5:30 da manhã, hoje já são 7:30. As horas passam corridas, os dias passam corridos, a semana passa e a gente não vê. A palavra de Deus nos diz que no final dos tempos, Elvira, bem-vinda, Creuza, Lu, Newton, no final dos tempos os dias seriam abreviados. A palavra de Deus nos diz que no final dos tempos os nossos dias passariam muito rápido.
Então, amados, nós precisamos nos apegar àquilo que trará para nós esperança. Nós precisamos nos apegar àquilo que traz para nós a certeza de vivermos uma eternidade com Deus. Porque a partir do momento que nós morremos para a terra, nós começaremos a viver para Cristo. A partir do momento que nós deixarmos as coisas desse mundo em segundo plano. Obrigada, Tati. Que bom que você gosta de estar aqui. Que Deus abençoe sua vida. A partir do momento que nós deixarmos as coisas desse mundo em segundo plano e colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, nós estaremos trabalhando, semeando, plantando para a nossa eternidade com Deus. Oi, Bê, bom dia, seja bem-vinda. Célia Aparecida, seja bem-vinda. Amados, a palavra de Deus aqui está nos dizendo, Salmo 90, versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Essa sabedoria que nós precisamos para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus, Ana. Ana Domingues Serra, seja bem-vinda. São Luís do Maranhão. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Existe um desejo de Deus para a sua vida. Existe uma vontade do Senhor para você, para os seus dias. O Senhor planejou uma vida para você. E para a gente entender que vida é essa, para a gente entender a vontade de Deus, nós precisamos ter sabedoria para viver os nossos dias. Amém, vó Natália e o neto Cauã, amém, glórias a Jesus, que Jesus possa estar nos dando essa certeza da vida eterna com Ele. Nós precisamos ser obedientes à palavra, conhecer a palavra de Deus para saber qual é a vontade dele para nós. Nós sabemos que a vontade do Senhor, através dos seus mandamentos, né, foram os textos que Deus deixou para Moisés, foram ali os escritos que o Senhor deixou para que Moisés passasse aquele povo. Nós sabemos que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amados, o amor é uma decisão. Nós decidimos amar a Deus. Nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar. Nós decidimos colocar o Senhor acima de todas as coisas. Essa é uma decisão que nós precisamos ter. Quando eu decido amar o meu cônjuge, a pessoa que dorme comigo todos os dias, quando eu decido amá-lo, eu vou amar. Quando eu decido amar a Deus, eu vou amar a Deus. O amor é uma decisão, o amor é uma dedicação de nós para com alguém. E quando nós decidimos amar a Deus em primeiro lugar, nós estamos fazendo com que a vontade de Deus esteja sobre nossa vida. Deus nos manda amar a Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Existe em nós a capacidade de amar ao próximo. Existe em nós a capacidade de nos doarmos ao nosso próximo, doar o nosso tempo ao nosso próximo, doar o nosso amor ao nosso próximo, doar a nossa dedicação, o nosso carinho, o nosso apoio ao próximo. Somos pessoas capazes de amar. E a palavra de Deus nos diz que o amor tira todo medo. Quando nós amamos a Deus e nós renunciamos, né, Pastor Navarro? Quando nós renunciamos coisas em favor do nosso Deus, nós estamos buscando para nós viver a palavra do Senhor, viver a Bíblia, a palavra que o Senhor deixou para nós. Então aqui nós precisamos aprender a viver os nossos dias conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz que a obediência traz bênçãos para nossas vidas. E quem de nós não quer viver as bênçãos que o Senhor tem para nós?
O Senhor nos abençoa, nos dando vida, saúde, uma família, um lar. O Senhor nos abençoa, fazendo com que nosso trabalho prospere, fazendo com que a nossa vida seja próspera, fazendo com que a nossa vida seja repleta de paz, paz que excede todo entendimento. O Senhor nos abençoa com a presença dele nas nossas decisões. Quando iremos decidir algo, o Senhor está presente. Quem de nós não gosta, não deseja viver as bênçãos que o Senhor tem para nós? Amados, na palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que foram abençoadas através da vontade do Senhor que agia sobre a vida deles. Eu vou lembrar vocês no livro de 1 Samuel. Olha, vou abrir aqui para a gente falar sobre isso um pouquinho. 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos entender a história de uma mulher que era estéril, ela não podia ter filhos, e o sonho da vida dela era ser mãe. Eu amo essa passagem, eu sempre leio sobre isso. E Ana, essa mulher maravilhosa que acreditou no Senhor e colocou a sua dificuldade, o seu problema na mão do Senhor, ela recebeu a bênção de ser mãe, mesmo sendo estéril. Ela nasceu estéril e ela recebeu a bênção de ser mãe através da vontade de Deus que operou sobre a vida dela. Ana entregou para Deus a sua dificuldade e pediu ao Senhor. Ana foi ao templo e suplicou ao Senhor que trouxesse para ela a capacidade de ser mãe. E ela ganhou do Senhor essa bênção. Ela foi abençoada pelo Senhor. Outra que foi abençoada pelo Senhor foi Ruth. Ruth era uma mulher casada, seu marido falece, o marido de suas filhas, os filhos de Ruth falecem e as esposas dos seus maridos ficam lá junto com ela, ficam as 3 viúvas. E Ruth, olha, vou abrir para vocês aqui no livro de Ruth, para nós comentarmos um pouquinho sobre a bênção do Senhor sobre a vida de Ruth. Ruth, ela era nora de Noemi, e as 3 estavam viúvas, seus maridos haviam falecido. E Ruth, ela recebe a bênção do Senhor de viver uma vida próspera, mesmo em meio à pobreza. Olha só, Ruth, ela tinha que sair em busca de campos que estavam sendo arados, que estavam sendo cuidados, que estavam sendo cultivados, e ela tinha que pedir para colher o resto que sobrava dessas colheitas. E, amados, Deus é tão abençoador que mesmo na pobreza ela pôde ser próspera. Olha o que aconteceu com Ruth. Ela precisou se mudar da cidade onde ela tinha nascido. Ela foi para a cidade de Noemi para acompanhar a sua sogra. Chega na cidade, Deus coloca ela diante de um homem bom. E esse campo que estava sendo cuidado por esse homem tinha servos, que colhiam para ele. Ela chega nesse campo e esse homem fala para os servos deixarem espigas de milho caírem de propósito, para que Ruth pudesse fazer uma boa colheita. E ela começa a frequentar o campo de Boaz, desse homem que Deus colocou na vida dela. E quando ela está ali frequentando aquele campo, ela está sendo sustentada pela vontade de Deus. Deus mostra para nós que em meio à nossa dificuldade, nós podemos ser prósperos, nós podemos estar sendo cuidados por Ele. Ela saía de casa todos os dias e ela voltava com os cestos dela repletos de milho. E naquela época o milho
era um alimento muito utilizado porque eles faziam muitos pães, né? Eles viviam muito de pães. Kesley, Bruno, bom dia, Ieque, Bom Jesus, Piauí. Eu também sou da Ieque, Kesley. Seja bem-vindo, Deus abençoe, meu amado. Que bom ter você aqui. Amados, então Deus nos mostra que a nossa vida, quando está nas mãos dele, nós estamos falando tudo isso, Vilane, bom dia. Nós estamos falando tudo isso para dizer que quando nossa vida está nas mãos do Senhor, mesmo no meio da nossa maior luta, mesmo no meio da nossa maior dificuldade, Deus pode se mostrar presente. Ivan, Salvador, Bahia, seja bem-vindo. Amados, e a história de Ruth é uma história maravilhosa, porque ela deixa suas origens, ela deixa sua família para acompanhar a sua sogra. O marido dela já havia falecido, Dai. Ela não tinha mais vínculo com aquela família. Se nós formos pensar, ela podia muito bem ter voltado para a casa dos pais. Lugar seguro é lugar na casa dos nossos pais, né, amados? Quando nós temos os nossos pais e podemos estar na casa dos nossos pais, que lugar gostoso, que lugar seguro. Mas ela deixa, amados, a sabedoria na hora da decisão é muito importante. Ela se decide andar com a sua sogra, ela decide caminhar com sua sogra e Deus abençoa ela. Deus derrama a bênção sobre ela, Melo de São Paulo. Dedinho na tela, meus amados, todos vocês que podem estar curtindo a live, me ajuda com as curtidas, tá bom? A paz do Senhor, João Batista, Lucinha, Wilson. Também é da IEQ, que legal, glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus amados, irmãos queridos. Amados, nós podemos ver através das histórias que os nossos antepassados deixaram para nós a mão de Deus sobre nossa vida, sobre a nossa história. Quando a mão do Senhor está na nossa história, mesmo no meio da luta, da dificuldade, da aflição, da dor, do sofrimento, da falta de saúde, mesmo em meio à doença, nós podemos ver a mão de Deus. Nós precisamos mover a mão do Senhor. E como que nós fazemos isso, Sabrina? Como que nós podemos mover a mão do Senhor? Eu estou passando dificuldade. Você pode estar pensando isso. Eu estou passando por um momento que eu estou desempregada, que eu estou com a minha saúde abalada, que a minha família está destruída, que meu marido me abandonou, que meu filho está usando drogas, viciado. Como que eu posso mover a mão do Senhor? E eu vou te falar. Nós podemos provocar um milagre na nossa vida. Eu creio. Nós podemos mover a mão do Senhor através das nossas orações sinceras ao Senhor, através da nossa adoração sincera ao Senhor, através da nossa entrega ao Senhor, através da nossa obediência ao Senhor, através da sua dedicação ao Senhor. Deus tem feito maravilhas no nosso tempo. Deus tem feito milagres no nosso tempo. Não é somente naquela época que Deus fazia milagres. Deus faz milagre hoje. Lise, bom dia. Amém, Jean. Me lembra no final da live para nós estarmos orando. Amados, a nossa fidelidade com Deus vai mover a mão dele. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos, quando nós temos nossa vida entregue nas mãos do Senhor, nós estamos movendo as mãos de Deus. E a mão do Senhor, ela não está presa a ponto de não poder nos abençoar, Dayana. A mão do Senhor está livre para nos abençoar. A palavra de Deus nos diz que a mão do Senhor está estendida para todos aqueles que o buscam. E nós estamos em tempo de buscar o Senhor. Haverá um tempo, a palavra nos diz, a Bíblia nos diz, que haverá um tempo em que nós não conseguiremos mais buscar o Senhor. E nós não vamos aguardar por esse tempo.
nós vamos buscar hoje, nós vamos buscar agora a presença do Senhor, porque nós sim podemos mudar, nós podemos mudar a nossa história através da nossa dedicação ao Senhor. Através da nossa entrega ao Senhor, nós podemos mudar a nossa história e mover a mão de Deus. Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Isso é versículo. Isso é palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, meus amados. Desvendando, bom dia. Seja bem-vindo, amado do Senhor. Amados, a mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida, ela está estendida. E o Senhor deseja sim que nós filhos vivamos o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Nós estamos vendo aqui no livro de Ruth que Ruth havia perdido tudo que ela tinha. Ela tinha perdido o marido dela, ela ficou viúva. Ela tinha deixado a família dela para viver, para seguir a vida dela com a sogra, com Noemi, para viver numa outra cidade, para viver num outro lugar. Mas a vontade do Senhor estava sobre a vida de Ruth. E quando ela toma essa decisão de seguir com a sua sogra, né, com a sua ex-sogra, o marido já havia falecido, Deus estava abençoando ela. Porque um dos mandamentos que nós podemos ver na vida de Ruth é amar ao próximo como a ti mesmo. Ela sentiu a dor da sogra. E ela decidiu não ir para a casa dos pais, não voltar para a casa dos pais. Tá joia, Lise. Obrigada, minha amada, por estar aqui comigo, me apoiando, né, me dando força. Nós precisamos desse carinho de vocês, dessa força de vocês. Amados, Ruth foi uma mulher muito corajosa. Ela deixou a sua história para viver a história da sogra. E o que acontece quando nós honramos a palavra de Deus, quando nós honramos aquilo que Deus deixou para nós, a sua palavra? Deus nos abençoa. Ela estava amando a sogra dela como a ela mesma. É o segundo maior mandamento da Bíblia. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como nós mesmos. Toda demonstração de amor que nós temos pelo próximo. Hoje eu estou aqui, 93 pessoas. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu amo a vida de vocês. E eu desejo que a palavra de Deus esteja no seu coração, para que você possa ser obediente, para que você possa receber as bênçãos do Senhor e mais do que isso, para que você possa viver a sua eternidade com Deus. Amados, o amor ao próximo é algo difícil de nós praticarmos, mas se nós estivermos com o nosso coração em Deus, nós conseguimos sim amar ao nosso próximo e dedicar um tempinho que seja, 1 hora que seja. Eu comecei a live às 7 horas da manhã, mas 1 hora que eu fico aqui com vocês, falando da palavra, entregando a palavra do Senhor a vocês. É amor que nós estamos tendo, eu por vocês e vocês por mim. Estamos amando a Deus em primeiro lugar aqui nessa live, porque o que é falado aqui é a palavra de Deus. E estamos amando o nosso próximo como nós mesmos. Porque o que eu quero para mim, o bem que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. Viver a eternidade com Cristo é o maior bem que eu tenho na minha vida hoje. Eu digo para vocês, quando eu me decidi por Jesus, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus e viver a minha eternidade com Ele, foi a minha melhor escolha. A minha melhor escolha não foi a minha faculdade que eu fiz, que eu me formei. Não foi a igreja que eu decidi congregar. Não foi casar com meu esposo, embora ele seja maravilhoso na minha vida. Não foi ter meu filho, que eu amo de paixão. A minha melhor escolha foi decidir viver a minha eternidade com Jesus, com Cristo, com Deus. Então, meus amados, aquilo que eu tenho de melhor hoje, eu estou entregando para vocês, que é a palavra do Senhor que está em mim. Eu vivo a palavra.
Eu erro, sim. Eu tenho pecados, sim. Mas eu busco viver a palavra do Senhor e é isso que eu venho compartilhar com vocês. É o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho não é o meu cabelo arrumado para vocês, não é a minha dancinha, a minha melhor dancinha. O melhor que eu tenho para te dar hoje é o que eu vivo, é a palavra de Deus, é a verdade do Evangelho, são as boas novas que nós devemos estar a todo tempo transmitindo ao próximo. É o que eu venho trazer para vocês, é o melhor que eu tenho na minha vida, eu venho trazer para vocês. E Ruth, ela decidiu dar o seu melhor para Noemi, para sua sogra. E ela vai para uma cidade estranha e ela ganha a prosperidade em meio à pobreza. Elas chegaram lá sem nada. Elzira, elas chegaram lá sem nada. Elas andaram para trás, vamos dizer. Elas voltaram para a cidade da sogra, onde a sogra ainda tinha familiares ali. Inclusive o campo onde Ruth foi abençoada era de Boaz. Um campo onde tinha parentesco, né? Noemi e Boaz eram parentes. Boaz era parente do ex-marido de Noemi, do falecido. E nesse campo ela foi próspera. Ela ganhou a prosperidade porque Deus estava olhando para ela. Nós precisamos atrair o olhar de Deus para a nossa vida. E como que nós fazemos isso? Sendo bondosos uns com os outros, sendo misericordiosos uns com os outros, sabe? Não querendo todo bem para nós mesmos, retendo o que Deus nos deu para nós. Nós não podemos reter aquilo que Deus já entregou para nós, amados. Nós precisamos passar à frente. A Bíblia não nos ensina a ser egoísta em momento algum. Tanto que a palavra de Deus nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você não vai guardar para você aquilo que Deus já te entregou. Hoje nós estamos recebendo a palavra do Senhor aqui nessa manhã. E se daqui a pouco, acabando a live, você encontra com alguém triste, entristecido, leve o amor de Deus para ele. Fale com ele: olha, Jesus te ama, Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua vida, porque, amados, todos nós que viemos à terra já fomos escolhidos pelo Senhor. E aí cabe a nós escolhermos Deus. Cabe a nós escolhermos Jesus também. Porque todos nós que estamos aqui, que estamos vivos, seja a pior das piores criaturas que está na terra, seja aquele assassino, seja aquele que virou, né, um viciado, seja qualquer pessoa, todos nós já fomos escolhidos por Deus. E nós agora que precisamos escolher o Senhor. Então a palavra de Deus é para todos nós. A palavra do Senhor é para toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você escolher Jesus, você já está escolhido por ele. Se você não escolher Jesus, você já está escolhido por ele também. E para nós vivermos a verdade do Senhor, para nós vivermos a glória do Senhor, nós precisamos escolher por ele. E Ruth, amados, ela saía todos os dias com os braços, com os cestos cheios de alimento. Porque Deus olhou para ela. E por que Deus olhou para ela? Porque ela estava vivendo a palavra de Deus. Obrigada, Nelson, por me ajudar com a minha meta. Obrigada pelo carinho. Obrigada, meu amado. 80% da minha meta já completada. Obrigada a todos vocês que me abençoam com presentinhos. Deus abençoe a vida de vocês. Meus amados, nós precisamos olhar para o lado. Não olhar somente para nós mesmos. Às vezes nós estamos sim com problemas. Mas o nosso irmão que está ao nosso lado, obrigado, meus amados. Os nossos irmãos que estão ao nosso lado, os nossos vizinhos. Obrigada, pastor Navarro. Deus abençoe. Fiz um printzinho que eu quero fazer um videozinho com os presentinhos de vocês. Muito obrigado pelo carinho, meus amados.
Às vezes a pessoa que está ao nosso lado, ela está com um problema muito maior do que o nosso. Às vezes os nossos vizinhos estão vivendo uma vida muito ruim, precisando de uma palavra amiga, de um carinho, de um conforto. Obrigada, Lucinha! E nós temos essa palavra, nós temos essa capacidade de ajudar. E nós, às vezes, estamos retendo isso que podemos ser, amados. Deus nos fala, amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que de bom que eu tenho, tudo o que eu tenho de mais precioso, que eu posso compartilhar, que eu esteja compartilhando com os meus amigos, meus irmãos, meus vizinhos, com aqueles que moram na minha sociedade, na minha cidade. Nós precisamos carregar esse coração bondoso e não querer só para nós. Que bom, Reginaldo, que você voltou. Flor, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Deus abençoe. Nós temos a capacidade de amar. E nós estamos aqui vendo sobre o livro de Ruth. O Senhor me direcionou para essa palavra. Às vezes nós estamos tão presos às nossas coisas, às nossas necessidades, que nós não conseguimos olhar para aqueles que estão ao nosso redor. E Deus nos manda olhar, Deus nos manda amar ao próximo. Amados, pensa numa sociedade onde as pessoas amam uns aos outros. Não haveria roubo, não seria necessário roubo. Não haveria conflitos, não seria necessário, porque nós amamos ao próximo como nós mesmos. Nós colocaremos os problemas, as dificuldades e as situações do nosso próximo acima da nossa, por amar eles como nós nos amamos. Não haveria problemas, viveríamos numa sociedade perfeita. Não há perfeição no homem, mas se nós amássemos uns aos outros, não precisaria ter cadeias, prisões. Nós não mataríamos, não roubaríamos, não desejaríamos a mulher do próximo, nós não teríamos nenhum desses problemas. Bem diferente, a vida seria bem diferente, Nelson. Seria. Sabe por quê? Tudo de bom que eu quero para mim, eu ia querer para você também. Tudo de bom que eu quero para mim, eu ia desejar para os meus vizinhos, para os meus próximos. Então, se nós conseguíssemos viver somente esses dois princípios, os maiores que Deus nos deixou, os dois maiores mandamentos, se nós conseguíssemos viver esses dois maiores mandamentos, a nossa vida seria muito diferente. Eu amaria a Deus em primeiro lugar. Ou seja, eu não estaria entregue à adoração a outros deuses, não estaria sendo enganada, sabe? Teria Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu amaria o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Tudo que eu faço por mim, eu faria pelo próximo. Então, amados, a nossa vida seria muito diferente, somente com dois mandamentos. Somente com dois mandamentos. Amém? E foi o que Ruth fez. Ela amou a ex-sogra dela como ela mesma. E ela colocou a vontade, as prioridades da ex-sogra primeiro do que as vontades dela. Ela viveu a vida, ela passou a viver a vida segundo aquilo que Noemi desejava para ela. Noemi desejava voltar para a cidade dela e ela foi com Noemi. E Deus abençoou. Deus deu prosperidade, Deus deu um marido bom para ela. Deus deu uma casa para elas e Deus entregou para ela tudo o que ela precisava para viver bem. Amados, é muito importante nós visualizarmos esse contexto. Às vezes nós estamos deixando de ganhar do Senhor, de ser abençoados pelo Senhor, porque nós estamos vivendo um egoísmo, uma sociedade tão egoísta, tão capitalista,
tão voltada para o eu, quero para mim, é só para mim, tudo de melhor tem que ser meu, eu tenho que ser melhor do que todo mundo, as minhas coisas têm que ser maiores do que a dos outros. E nós não estamos vivendo o amor que Jesus prega. E aí nós deixamos de receber as bênçãos que Deus tem para nós, para nos entregar. Deus às vezes não pode nos dar mais porque nós somos egoístas. Deus às vezes não nos dá mais porque nós só pensamos em nós mesmos. Se Deus me der muito e eu reter tudo que eu tenho para mim, qual a vantagem? Como que eu vou poder compartilhar com os meus amigos, com os meus irmãos o que eu tenho? Tudo que nós temos nessa terra é passageiro. Ai, que pena, Carla. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Lucinha, tenha um dia abençoado na presença do Senhor, minha amada. Que a presença do Senhor permaneça com vocês, minhas queridas. Deus abençoe. Amados, que nós possamos viver essa verdade, que nós possamos viver conforme Ruth viveu, colocando a vida do próximo em primeiro lugar. E nós chegamos até essa passagem de Ruth, porque eu estava falando com vocês sobre Salmo 90, versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Sabedoria é viver a palavra de Deus.